Momento de reflexão. Meus queridos ouvintes, chegamos a um momento de reflexão dentro do nosso programa Graça e Vida, que é a terceira parte do nosso programa após a oração. E a partir de hoje nós queremos nesta semana falar sobre a esperança proposta. E vamos direto ler o texto sagrado sobre este tema, que vamos dar início agora e que certamente não vai ser concluído agora, provavelmente daqui para o final de semana. Esperança proposta. E nós queremos ler como texto base na carta aos Hebreus, capítulo 6. Do verso 17 ao verso 20 está escrito, querido: Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso Deus, quando quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 26. Bom é ter esperança, a fim de lançar mão da esperança proposta. Queridos, a Escritura está nos mostrando, além de dizer que bom é ter esperança, tem uma proposta de esperança para nós. As Escrituras Sagradas nos falam de esperanças. Por exemplo, esperança da ressurreição dos mortos, esperança da glória de Deus, esperança da justiça, esperança da nossa vocação, esperança da salvação e esperança da vida eterna. Glória a Deus. Isso nós encontramos no Novo Testamento. Além de já termos lido em Lamentações que nos diz: bom é ter esperança. E o que é esperança? Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a esperança é uma crença na qual possibilita, é uma crença na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. É um dos significados do dicionário. O que é esperança? Uma vez que bom é ter esperança, e aqui a Escritura está falando de uma esperança proposta. Então, é uma crença na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida. A esperança requer uma
perseverança. O dicionário vai dizer uma certa perseverança. A esperança requer perseverança, isto é, acreditar que algo é possível mesmo quando há indicação do contrário. Olha o que é esperança. Mesmo é acreditar que algo é possível mesmo quando há indicação ou há indicações do contrário. Podíamos colocar aqui rapidinho para nós exemplificar Jó, onde até a esposa dele deu-lhe uma proposta dizendo-lhe o seguinte: amaldiçoa-se teu Deus e morre. E ele rejeitou. Ele, apesar o Jó de estar na situação que estava, ele rejeitou a proposta que veio da parte da sua mulher e preferiu confiar no Senhor, e Deus reverteu a situação. Acredito que cai aqui bem um exemplo de esperança, porque esperança é acreditar em algo, que algo é possível mesmo quando há indicações ao contrário. O sentido de crença deste sentimento, o aproxima muito dos significados atribuídos à fé. Olha o que o dicionário diz de esperança: que o sentido de crença desse sentimento, de esperança, o aproxima muito dos significados atribuídos à fé. A esperança é também uma das 3 virtudes teológicas ou teologais do cristianismo. O apóstolo Paulo ele diz que a fé, a esperança, a fé, a esperança e a caridade. Então, a esperança está entre as 3 virtudes do cristianismo. Bem, por meio desta virtude, os cristãos desejam e esperam de Deus a vida eterna e o reino de Deus como a finalidade última para eles, colocando suas confianças nas promessas de Cristo. É exatamente isso que se faz. Quando de fato, de verdade se crê. Olha o que o dicionário diz aí. Por meio dessa virtude, a virtude da esperança, que a esperança é também considerada uma virtude, é chamada de virtude, os cristãos desejam e esperam de Deus a vida eterna, o reino de Deus como a finalidade ou com a felicidade última para eles, colocando as suas confianças nas promessas de Cristo, para merecer e perseverar esta confiança até o fim da vida eterna. Os cristãos acreditam que a ajuda da graça do Espírito Santo é fundamental, com certeza. A ajuda da graça de Deus aqui é fundamental. Então vejamos na Escritura, como por exemplo, a esperança da ressurreição dos mortos. Nós pretendemos falar, dando início hoje, nessas 6 esperanças. Esperança da ressurreição dos mortos, esperança da glória de Deus, esperança da justiça de Deus, esperança da nossa vocação, esperança da salvação e esperança da vida eterna. Então vamos à Escritura Sagrada. Depois dessa exposição de significados, vejamos o primeiro ponto: esperança da ressurreição dos mortos. O que diz a Escritura sobre isso? Sabendo Paulo que uma parte era saduceu e outra de fariseu, clamou no sinédrio e disse: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, e por causa da esperança da ressurreição dos mortos, olha o que Paulo diz, e por causa da esperança da ressurreição dos mortos, é que estou sendo julgado. O apóstolo Paulo estava sendo julgado porque acreditava na
ressurreição dos mortos. Está vendo? Então, eu disse, e a verdade é que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, nos revelam, nos mostram esperanças, como, por exemplo, a esperança da ressurreição dos mortos, certo? Isso está em Atos capítulo 23 e versículo 6. Glória seja dada ao nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo de número 6. Outra referência bíblica. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir, pois restituído te será na ressurreição dos justos. Quem disse essas palavras foi Jesus, e está registrado em Lucas, capítulo 14, do verso 13 ao 15. Mas, quando deres um banquete, convida pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir, pois retribuído te será, sabe quando? Na ressurreição dos mortos. Então, queridos, vale a pena acreditar nas Escrituras, na ressurreição dos mortos. Vejamos mais o que Jesus falou sobre isso. Tem muitas referências bíblicas, não resta dúvida, que tratam da ressurreição dos mortos. Vejamos o que Jesus falou, por exemplo: porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu, disse Jesus, o ressuscitarei no último dia. Evangelho escrito por João, capítulo 6, versículo 40. Nós estamos meditando, querido, na esperança proposta, né? Tendo por base Hebreus, capítulo 6 e versículo de número 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. E como já falamos, as Escrituras nos apresentam, nos revelam algumas esperanças, e nós estamos vendo a esperança da ressurreição dos mortos. E acabamos de ler em João capítulo 6 e versículo de número 40, quando Jesus falando disse: porquanto esta é a vontade de meu Pai, disse Jesus, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Outra vez disse Jesus, neste mesmo capítulo 6 de João: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então tem, queridos, uma ressurreição, tem a ressurreição dos mortos. Ela é verdade, ela foi ensinada por Jesus, está muito nítida, está estampada, podemos assim dizer, nas Escrituras, isto é, na Bíblia Sagrada. Então, esperança da ressurreição dos mortos. É isso que o apóstolo Paulo acreditava. E como lemos, sabendo Paulo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no sinédrio e disse: homens irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, e por causa da esperança da ressurreição dos mortos é que estou sendo julgado. Isso está em Atos, capítulo 23 e verso 6.
o Senhor Jesus disse: porquanto esta é a vontade do Pai que me enviou. Glória a Jesus, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Vamos corrigindo, né? Ninguém pode vir a mim, Jesus disse, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu, disse Jesus, o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne, disse Jesus, e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. E outra vez Jesus diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Então, meu querido, sem sombra de dúvida, é legítimo o ensino, a doutrina, a instrução de que há ressurreição dos mortos, ou seja, que existe a ressurreição dos mortos, e é uma esperança proposta. Com certeza, a esperança da ressurreição dos mortos. O próximo ponto é esperança da glória de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor, o que não dá mais tempo, a não ser que lemos esses versos introdutórios aqui, ó. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O mistério que está em Romanos capítulo 5, verso 1 ao 2. Aos Romanos capítulo 5, do 1 ao 2. O mistério que esteve oculto dos séculos, e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é, sabe qual é o mistério? O mistério que é Cristo em vós, esperança da glória. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Onde que está escrito isso na Bíblia? Carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 26 e 27. Então, queridos, esperança da ressurreição está nas Escrituras. Esperança da glória de Deus também está nas Escrituras. Como bem, esperança da justiça, e você vai ver que coisa maravilhosa a Escritura vai mostrar sobre a esperança da justiça, a esperança da nossa vocação e a esperança da salvação e da vida eterna. Porque, na verdade, queridos, em esperança somos salvos. Ficamos por aqui, agradecemos a Deus pela oportunidade e que você tenha uma continuidade de semana abençoada em Cristo Jesus. Bom é ter esperança.